Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje o convite é, juntamente com o apóstolo Paulo, nós dizermos: alegro-me nas minhas fraquezas, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. E com o coração cheio de alegria e de confiança em Deus, mesmo diante das provações e das contrariedades do dia a dia, dizermos juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a virtude da fortaleza e vermos como que nós podemos adquirir essa força de Deus na nossa vida para vencermos todos os obstáculos. Mas para isso, vamos pedir o Espírito Santo, que Ele vindo sobre nós, prepare o terreno do nosso coração para recebermos, então, este ensinamento da parte de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nós chegamos hoje, dentro aí do nosso ciclo de estudo sobre as virtudes, a virtude da fortaleza. E quantas vezes nós ouvimos falar, ai, tal pessoa é muito forte, A outra pessoa fala assim, nossa, ela aguenta muitas coisas, Diante de uma provação, diante de um sofrimento, diante de uma doença, As pessoas se manifestam falando, nossa, tal pessoa é realmente uma pessoa muito forte, Ela tem o dom da fortaleza. Então, nós vamos entender um pouquinho como que essa força, ela age em nós, E como essa virtude, ela é de suma importância na nossa vida. Então, nós vamos lá começar um pouquinho a falar sobre a virtude da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que robustece a nossa vontade para que sejamos capazes de enfrentar sem medo coisas boas que são difíceis e de irmos atrás do bem custoso, árduo, sem desistirmos, dispostos a sofrer por esse bem difícil, sem nos queixarmos e nem desistir. Então, a gente vai estar entendendo um pouquinho o que essa virtude ela faz na nossa vida, como ela trabalha em nós, como ela nos ensina, como ela nos orienta, para nós vivermos de uma forma melhor. Para nós vivermos de uma forma mais equilibrada e para que nós possamos, então, superar tantos e tantos obstáculos, na nossa vida. Enquanto a gente está aqui ouvindo, participando dessa formação, você que está aí em casa, quantas provações você tem vivido, Quantas dificuldades, quantas lutas interiores e exteriores, Nós estamos aí atravessando esse período difícil de pandemia, de dores, de sofrimento, de perdas, de luta, de luto. Então, a gente vai entender, como que essa virtude da fortaleza, ela vem ao encontro dessas nossas necessidades, como ela nos fortalece para nós podermos enfrentar com coragem, com constância, com determinação, todas as intempéries da vida, A gente sabe que ninguém escapa à dor e ao sofrimento, mas nós podemos passar pela dor e pelo sofrimento, quando nós estamos cheios desta virtude da fortaleza. Então, nós vamos ver duas manifestações, dessa virtude na nossa vida. Em primeiro lugar, a capacidade de enfrentar, de empreender, assumir ideais, tarefas ou deveres difíceis. Então, o catecismo vai nos orientar um pouquinho dizendo que é a virtude moral que dá firmeza e constância na procura do bem. E depois, a virtude da fortaleza é a capacidade de resistir, de aguentar. Torna-nos capazes de resistir às tentações, superar os obstáculos, de vencer o medo, inclusive o medo da morte,
de suportar a provação e as perseguições. Então, aqui já vai ficando um pouquinho claro para nós, né? Qual que é o papel da virtude na nossa vida. E olha que importância, hein? Ela nos dá firmeza, nos dá constância, né? Nos dá a capacidade de resistir às tentações que todos nós passamos diariamente, superar os obstáculos, vencer o medo, inclusive o medo da morte, como eu acabei de falar, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, né? A própria morte, a morte de entes queridos, de suportar a provação e as perseguições, né? Se nós formos pensar na nossa vida como cristãos, né? Lá no primeiro século, dentro da grande perseguição à Igreja Católica, nós vimos, né, tantos homens, tantas mulheres, jovens, até mesmo crianças, né, que em meio à perseguição, onde lhes era pedido para negar a fé em Jesus Cristo, e essas pessoas se entregavam livremente ao martírio. Por quê? Porque eles estavam cheios da virtude da fortaleza, né? E por amor a Jesus e ao Evangelho, eles derramaram o próprio sangue, né? E aí a gente tem aquela famosa frase que diz, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E a partir do testemunho desses homens e dessas mulheres, né, que morreram testemunhando a Jesus Cristo, nós vimos a igreja ali, então, sendo expandida, né, por todo o mundo, né, o evangelho sendo anunciado com destemor, né, e chegando até nós aqui, graças a Deus, graças a esses homens e essas mulheres que, por amor a Jesus, né, por esta virtude da fortaleza, foram até o fim, até dar a vida por Cristo, né? Então, aqui a gente vai entender também por que essas virtudes elas são tão importantes para combater as fraquezas que existem em nós. Porque talvez você esteja dizendo, irmã, mas concretamente na minha vida, como que essa virtude deve ser manifestada, ou em quais ocasiões essa virtude deve ser manifestada? Então, eu vou colocar aqui algumas situações de fraquezas que ocorrem na nossa vida, no nosso cotidiano, e que aí essa virtude da fortaleza vai nos ensinar a ver, fazer e realizar de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, uma fraqueza nossa, né? Fugir de ideias, tarefas ou deveres porque são difíceis, né? Por exemplo, fugir dos estudos, fugir de um trabalho difícil, né? Fugir diante de um casamento que está em crise, né? São atos que a gente não quer enfrentar, são situações que a gente não quer enfrentar. Uma doença na família, né? O cuidado com uma pessoa especial. Então, muitas vezes, diante de situações difíceis, o nosso primeiro desejo é fugir, sair, né? Procurar uma desculpa. E essa virtude da fortaleza, ela vem fazer o quê? Ela vem dar firmeza, né? Constância. Se essa tarefa precisa ser realizada, então eu vou realizá-la. Se esse doente precisa ser cuidado, eu vou permanecer ao lado dele na sua dor e no seu sofrimento, né? Então, essa virtude da fortaleza, ela vai fazer que a gente esteja verdadeiramente presentes naquele determinado lugar e enfrentando aquilo que nós precisamos de fato enfrentar, com amor, com determinação, com caridade, com tantas outras virtudes que vão ali se unindo a ela. Depois, uma outra fraqueza nossa, né? Nos encolher para quando surge um obstáculo que nos desafia, né? Junto com essas dificuldades aí que a gente corre, muitas vezes também diante de um obstáculo na nossa vida, pode ser pessoal, na nossa vida profissional, né? Nos nossos relacionamentos. Quando vem aquela crise, né, como eu falei, do casamento, ou em outros setores da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Às vezes a nossa vida é espiritual, que vem aquele momento de aridez, que vem aquele momento de desânimo, né? Até agora mesmo que nós estamos caminhando aí, buscando conhecer a Deus, as virtudes, essas forças que nos levam para frente, que nos fazem pessoas melhores, né? Talvez você começou muito bem e, de repente, você vai desanimando, né? Se encolhendo diante dos obstáculos que chegam. E aí nós precisamos pedir o que é a virtude da fortaleza. Senhor, eu não quero parar.
Eu comecei. Senhor, dai-me a graça de empreender esse caminho, né? Dai-me a constância, a perseverança, né? Enche-me com a fortaleza para que eu não desista. Como isso é importante na nossa vida, né? Essa aspiração à santidade, essa busca de santidade, né? É fortalecido pela virtude da fortaleza, né? Depois, uma fraqueza que nós trazemos muito presente na nossa vida, o medo do sacrifício, né? Ai, meu Deus, acordar um pouco mais cedo, para alguns é um sacrifício imenso, né? E é necessário, como eu falei, né, no vídeo anterior, às vezes para a gente manter uma vida de oração, a gente precisa acordar meia hora mais cedo, dormir meia hora mais tarde, né? Às vezes para fazer a adoração ao Santíssimo, eu preciso ali meia horinha do meu horário de almoço, sacrificar para ir até uma igreja, estar um pouco com Deus, né? E esse sacrifício, eu estou falando das coisas espirituais, mas no seu dia a dia também. Sacrificar meia hora do seu sono para conversar um pouco com seus filhos, com seu esposo, né? A vida exige sacrifícios. E esses sacrifícios são feitos sempre em nome do amor, né? E é a fortaleza que vai nos dar, então, esse impulso, né? E essa coragem de nos sacrificar por amor aos nossos irmãos. Nos trabalhos cotidianos da casa, né? Às vezes eu estou com aquela preguiça deitado no sofá e eu vejo que a pia está cheia de louça. Então eu sacrifico ali um pouquinho, uns 15, 20 minutos, que eu gostaria de estar deitada, mas eu me sacrifico por amor àquelas pessoas que moram comigo. A minha mãe que está tão cansada, né? Deixa ela descansar um pouquinho, vou lá, lavo a louça, limpo a cozinha, né? Limpo o quarto, limpo o banheiro. São pequenos sacrifícios que nós oferecemos porque nós amamos, né? E o amor vai sempre nos impelir a amar e a ajudar e a cuidar e a cooperar com o bem do meu irmão e da minha irmã. Depois também, essa virtude da fortaleza, ela vai me tirar da minha zona de conforto, né? Às vezes eu estou tão acomodado lá no meu mundinho, né? Vivendo aquela vidinha medíocre, né? Sem querer grandes compromissos. E essa virtude também vai me ajudar a me desinstalar desse comodismo, né? A me colocar de prontidão ao serviço do outro, né? A dizer, aqui estou, né? Eu posso fazer algo, né? A virtude da fortaleza me leva para frente, me leva para o outro, né? Ela vai me dar esta graça de procurar o bem, né? O bem comum. Depois, por essa virtude também, a gente vai vencendo a fraqueza, né? Da frivolidade, daquelas pessoas que começam um caminho e logo param, de ter planos pequenos e vazios, né? Eu também estava falando um pouquinho sobre planejamento, lembra? E essa virtude da fortaleza, ela também vai dar essa firmeza e essa constância dentro daquilo que eu me predispus a fazer, né? A fortaleza vai me dar, então, esta força interior, essa constância para realizar aquilo que foi planejado, né? Então, por isso que ela é tão importante assim na nossa vida. E aí aqui eu vou falar um pouquinho das 3 forças que vão nos ajudar a conquistar a virtude da fortaleza, né? Então, a gente entende primeiro como a fortaleza funciona em nós, né? Como as virtudes funcionam em nós, e depois os meios para adquiri-las, né? Já que nós estamos falando sobre a conquista das virtudes. 3 meios aí para que a gente possa trabalhar, né? Com força, com coragem, com determinação para conquistar essa virtude, para praticar essa virtude no nosso dia a dia. Então, o primeiro passo, anota aí no seu caderninho, para depois você voltar nele, reler, pensar, meditar, refletir, né, e tomar as suas resoluções práticas para a tua vida. Então, a primeira força para adquirir a virtude da fortaleza é a força do ideal, né? Só pode ter a virtude cristã da fortaleza e ser corajoso para lançar-se, ser firme para aguentar, aquele que possui um motivo poderoso, um ideal pelo qual vale a pena viver e morrer. Né? Eu tenho tocado muito nesse ponto desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro vídeo, né?
ter um ideal, ter um projeto de vida, ter uma meta, ter uma aspiração, ter um sonho, né? Como eu falei, isso é que nos mantém vivos, acordados, despertos para a vida, né? E se você ainda não conseguiu chegar lá, né? Reza, pede o Espírito Santo, né? Se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso desse ideal, né? Eu preciso dessa meta. E tem uma historinha, né? Que é bem interessante, que diz assim que um cachorro estava na mata e ele viu uma raposa. E esse cachorro ele começou a correr atrás dessa raposa. E aí um outro grupo de cachorros viu o cachorro correndo. E eles começaram a correr atrás do cachorro. E aí eles foram correndo por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eles começaram a se cansar. E aí o primeiro cachorro parou, o segundo parou, e assim sucessivamente todos foram se cansando e parando. Somente um cachorro perseverou na corrida. E eu te pergunto, você sabe qual foi o cachorro que continuou correndo? Aquele que viu a raposa. Você consegue entender que a gente só persevera quando a gente tem um alvo, quando a gente entende aquilo que a gente quer. Esse cachorro, ele queria pegar a raposa. Então, ele perseverou, ele continuou, ele sabia o que ele queria. Os outros que foram só no embalo, correram atrás dele, mas eles não tinham visto a raposa. Então, eles não tinham um sentido, eles não tinham uma meta. Então, eles foram ficando pelo caminho. Por isso que nós precisamos ter esta meta, essa aspiração na nossa vida, saber onde nós queremos chegar, né? E aí, para nós que somos cristãos, né? A gente sabe que a nossa meta maior é o amor, né? A nossa meta maior. Nós temos metas, né, no plano terreno, de casamento, de filhos, de emprego, tudo isso é importantíssimo. E como eu falei, nós devemos sim sonhar, planejar, querer e desejar, né? Mas agora dentro de um plano espiritual, cristão, qual que é a nossa meta? É a santidade, é o céu, é nos unir a Deus, né? Então, para isso, nós devemos reunir todos os esforços possíveis e imagináveis dentro do nosso dia a dia para alcançar essa meta, que é o céu, né? E para isso, nós somos, então, munidos dessa virtude da fortaleza, né? Essa virtude que nos empurra, essa virtude que nos ajuda, né? Essa virtude que nos robustece, que nos dá essa coragem, mesmo diante dos obstáculos do dia a dia, né? Mesmo diante dos cansaços, das dores, dos sofrimentos, das lutas, né? Nós temos aí esta força, né? Que já está em nós, pelos dons derramados, pela graça de Deus, né? Nós recebemos no nosso batismo, e que nós vamos adquirindo, progredindo espiritualmente, né? Para que essa virtude da fortaleza cresça em nós. Então, primeiro nós precisamos da força de um ideal, saber onde nós queremos chegar, para aí então essa virtude cooperar, né? De uma forma firme, determinada, né? Nos ajudando durante este caminho. Em segundo lugar, para adquirir a fortaleza, nós precisamos da segurança da fé, né? Então, nós vamos ver um pouquinho em São Paulo, apóstolo, né? Como que a fortaleza agia na vida desse apóstolo. É impressionante, né? Em primeiro lugar, nós vemos lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo de 35 a 37, onde São Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude do que nos amou. Então nós vemos aqui que São Paulo, ele era um homem extremamente cheio da virtude, da fortaleza. E mesmo diante de tantas dificuldades que ele passava, de perseguição, tantas dificuldades que ele passava de calúnia, de difamação, né? Diante de todos os perigos iminentes de morte que tantas vezes ele passava, que ele sofria, né? Ele dizia: quem que pode me separar do amor de Deus? Nada disso pode me separar do amor de Deus. Por quê? Porque a fé era o alimento diário desse apóstolo. Ele se confiava totalmente a Deus e era movido por esta fé,
né? Desta fé corajosa, desta fé viva, né? Desta fé que o embriagava todos os dias e o levava a realizar a missão de anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Né? E depois São Paulo também ele vai dizer, né? Falando um pouquinho daquele espinho na carne que ele tinha, dos sofrimentos que ele passava, né? E aí um dia ele pede para o Senhor, né, que o Senhor possa poupá-lo, que o Senhor possa, né, e ele disse pedir por 3 vezes ao Senhor que apartasse de mim aquela dor, aquele sofrimento, e o Senhor disse para ele, né, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela totalmente. Né? É nas nossas fraquezas, né, entregues a Deus, né, viver a fraqueza na confiança, no abandono a Deus. E aí a gente vai vendo a fortaleza, a força de Deus agindo em nós. Né? Então, nos nossos momentos de fraqueza, a gente não pode ir para a murmuração, a gente não pode ir para a depressão, para a tristeza, né? Querer se isolar. Mas dentro das nossas fraquezas, dentro dos momentos de tribulação, né, nós devemos falar como o apóstolo São Paulo, é na minha fraqueza que o Senhor se faz forte. É na minha fraqueza que eu coloco toda a minha esperança e toda a minha confiança em Deus, porque Ele é o meu auxílio, Ele é a minha salvação, Ele é o meu porto seguro. Né? Senhor, eu confio em Ti mesmo diante de todo o sofrimento que eu passo no momento presente. Eu confio em Ti, eu espero em Ti. Eu tenho fé, Senhor, que essa situação ela vai passar. Né? E que o Senhor está cuidando de mim. Essa experiência que São Paulo fazia diariamente do cuidado de Deus sobre a sua vida. Né? E depois ele repetia com um coração cheio de confiança. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Que você possa falar muitas vezes durante o teu dia. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? É uma frase que nos enche de esperança, de força, de coragem para prosseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós sabemos que a nossa força vem de Deus. Né? A nossa força vem de Deus, a nossa coragem vem de Deus. A nossa alegria vem de Deus. Né? Tudo que nós necessitamos para viver vem de Deus. Esta é a grande fonte da fortaleza cristã, a confiança total em Deus, porque Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. Manifestada na oração cheia de fé e constância, e na luta esforçada por corresponder à ajuda difícil. Esta luta é precisamente a terceira força para ganhar a fortaleza. Então, nós vimos que a primeira força é o ideal, a segunda, a segurança de uma fé madura, constante. E a terceira e última, que nós vamos ver no dia de hoje, é a têmpera do sacrifício. A virtude humana da fortaleza, como todas as virtudes morais, consolida-se e cresce com o nosso esforço repetido, como nós já vimos. O catecismo sempre frisa que as virtudes morais são adquiridas humanamente, por atos deliberados, com todas as forças sensíveis e espirituais. Quando lutamos com fé e amor, a graça do Espírito Santo a sobrenaturaliza. A luta por fazer atos deliberados da virtude da fortaleza exige necessariamente o sacrifício e a mortificação de nossas fraquezas. Mais uma vez é preciso repetir, onde não há mortificação, não há virtudes. Né? Então, essa é uma frase também que nós precisamos guardar. Estamos aí em busca das virtudes, querendo conquistar virtudes para sermos pessoas melhores, né? Sermos pessoas virtuosas. Mas a pessoa virtuosa, ela deve ser necessariamente uma pessoa mortificada. Né? Nós devemos nos dar continuamente a mortificação. Né? Porque é a mortificação que vai criar em nós essa têmpera e essa firmeza, né? E vai nos dar a coragem diante dos sacrifícios do dia a dia. Né? Tantos exemplos lindos que nós temos de sacrifício. Né?
aquela esposa onde o esposo adoece, precisa ficar acamado, e ela ali deve ficar ao seu lado, né? Nos cuidados do remédio, cuidado do banho, cuidado da alimentação, né? Todo o sacrifício rendido, né? De uma vida, né? Mulheres que passam aí 10, 20, 30 anos cuidando do seu esposo, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. É uma vida de sacrifício? É uma vida de sacrifício, né? Tantas mães também com crianças especiais, né? Se sacrificando, dando ali a vida, levando para o hospital, levando para a escola, faz exames, volta, né? Uma vida de sacrifício, de doação, de mortificação. Gente, isso é lindo. Nós pegamos aí também dentro da vida religiosa, né, tantos sacerdotes religiosos, religiosas, né, que se sacrificam para levar a palavra de Deus a lugares tão difíceis, né, a missões tão difíceis, onde às vezes a água é escassa, a alimentação é escassa, dormindo, né, em lugares não confortáveis, né, doando a vida, se sacrificando por amor ao outro, para levar o evangelho, né, para levar ali também alimentação, para levar ali saúde, para cuidar dos enfermos, para cuidar das crianças, né? É um espírito de sacrifício, é um espírito de doação, de generosidade, né? E aí a gente vê as virtudes que vão circulando, né? Em torno dessa virtude, né? Dessa mortificação, desse sacrifício, dessa coragem de dar a vida por algo que realmente vale a pena. Se queremos ser forte, contemos em primeiro lugar com a fortaleza de Deus. E depois descubramos com generosidade e sem medo as mortificações concretas de que precisamos para vencer a moleza de caráter e a falta de espírito de sacrifício, né? Então, dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, quais são os sacrifícios que nós estamos dispostos a fazer? Né? Às vezes o sacrifício de calar quando eu tenho vontade de falar, porque eu estou cheia de razão. Né? Às vezes o sacrifício de acordar um pouquinho mais cedo, né? Para ter uma vida de comunhão com Deus. Às vezes um sacrifício, né? De perder uma hora de descanso para visitar um doente. Né? Então a gente vai vendo ali concretamente na nossa vida onde os nossos sacrifícios podem ser oferecidos. Né? E como esses sacrifícios, eles são agradáveis a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa carmelita, né? Ela dizia que ela não conseguia fazer coisas grandes, porque ela se sentia muito pequena. Então ela descobriu uma forma de agradar o coração de Deus, que era oferecer pequenas mortificações e pequenos sacrifícios do seu dia a dia por amor à salvação das almas. O desejo de Santa Teresinha do Menino Jesus era sair pelo mundo, ser uma missionária, uma evangelizadora, né? Ela trazia no coração esse desejo de ser missionária, apóstolo, sacerdote. Mas diante das suas limitações físicas, diante da sua doença, né? Diante da sua pequenez, como ela assim diz, ela compreendeu que ela poderia ser tudo isso, né? Se encerrando ali dentro do seu Carmelo e oferecendo a Deus pequenos sacrifícios, né? Pequenas mortificações e oferecendo sobretudo pelos sacerdotes, né? Pela alma dos sacerdotes, pela missão dos sacerdotes e por tantas almas que se perdiam porque ninguém rezava por elas. Então, Santa Teresinha oferecia sacrifícios tão pequenos que passavam despercebidos diante de toda a comunidade, mas não diante dos olhos de Deus. Né? Então, Teresinha, por exemplo, comia alimentos que ela não gostava e deixava de comer aqueles que ela gostava. Um pequeno sacrifício. Né? Outra coisa que Teresinha costumava fazer é organizar tudo aquilo que estava fora do lugar sem que ninguém percebesse. Às vezes as irmãs deixavam as capas, né, que nós usamos, jogada em algum lugar ali, perto da capela. Sem que ninguém percebesse, ela ia lá, dobrava essas capas bonitinhas, arrumava e deixava ali. Ninguém sabia quem estava fazendo aquilo, mas ela fazia por amor a Jesus, né? Como um pequeno sacrifício, uma pequena mortificação para oferecer para Jesus.
Quantas mortificações, quantos pequenos sacrifícios nós podemos fazer no decorrer do nosso dia? E ir ali oferecendo a Deus por tantas almas que se perdem, porque talvez ninguém ore por elas, né? Então, terminando hoje essa virtude da fortaleza, né? Vamos pedir para Deus, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos inspire, que nos ilumine, né, interiormente, para nós podermos então ter verdadeiramente esse espírito de sacrifício, né? Este espírito de mortificação, que nos ajuda então a adentrar aí nessa virtude da fortaleza, né? Que o Senhor nos dê a graça de ter um santo ideal ou santos ideais fortes, para que a fortaleza venha robustecer esses ideais, dar a graça da perseverança, da constância. Que o Senhor nos dê a graça de uma fé a cada dia mais robustecida, uma fé a cada dia mais alimentada na palavra, nos sacramentos. Que o Senhor nos dê a graça de termos esses ideais muito claros dentro de nós, se nós perseguirmos esta meta maior da nossa vida, que é a santidade. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venha selando em nós, né, neste encontro, o amor às virtudes, o desejo de praticá-las no nosso dia a dia, de sermos pessoas fortes na fé, de sermos pessoas fortalecidas, para que diante da vida e das dificuldades que virão, que a gente possa se manter em pé, como a Virgem Maria, que diante da dor e do sofrimento do seu Filho Jesus numa cruz, ela pôde se manter em fé, porque era uma mulher cheia da virtude, da fortaleza. Assim nós te pedimos, Mãe, que a Senhora possa interceder por cada um de nós, por cada um dos nossos irmãos e irmãs que acompanham essa formação e que estão com o coração tão desejosos de serem pessoas virtuosas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, terminamos aqui, né, mais uma virtude, né, a virtude da fortaleza. Então, não esqueça de ir lá no nosso grupo do Telegram, pegar o exercício desta semana, que vai te ajudar, né, a conhecer um pouco mais e praticar, né, a virtude da fortaleza no seu dia a dia. Que Deus te abençoe e que te faça uma pessoa cada dia mais forte na sua presença. Deus te abençoe.